Oi, gente. Eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco de como eu fiz para passar na OAB. Esse vídeo não é um vídeo de dicas, mas ao longo das coisas que eu for falando, é óbvio que vai ter algumas dicas, mas ele é mais assim um testemunho mesmo, porque para quem não sabe, eu moro em Barcarena e eu ia todos os dias para Belém para estudar, tanto para fazer serviço social quanto para fazer direito, né? E muita gente daqui de Barcarena faz isso e pra gente isso é muito comum, é cansativo, mas é a vida, né? Mas assim, quando eu fazia serviço social era mais tranquilo. Depois que eu fui fazer direito, eu já estava trabalhando e era bem pesado mesmo, mas com a glória de Deus eu consegui me formar. Então só de me formar eu já era muito grata a Deus, porque eu pedia muito para Deus para que eu conseguisse me formar. Mas além disso, por isso que os nossos planos são muito menores do que os planos de Deus para nossa vida, né? E mais que isso, um pouquinho antes de me formar, eu consegui passar na OAB, no meio de TCC, de estágio, né? Então eu queria contar um pouquinho como foi para quem tem interesse. Eu decidi fazer a prova da OAB por insistência do meu marido, que na época era meu namorado, que também é advogado. E eu confesso que eu não queria fazer a prova porque eu não estudei nadinha. Eu tava estudando para as provas, né? Mas para a OAB não. Só que a faculdade que eu estudei, que é a Estácio, FAP, ela prepara muito para concurso, para OAB. E aí eu decidi fazer. A prova da OAB não é barata, né? Mais de R$ 200. Mas eu fiz esse esforcinho e falei, vou fazer, porque quando eu começar a estudar, eu já vou saber pro que eu tô estudando, né? Pelo menos eu vou conhecer o que é a prova. E aí eu fui fazer a primeira fase de boa, tranquila. Escolhi penal para fazer na segunda, né? Porque a gente já tem que escolher a opção que a gente quer. E fui fazer a primeira prova de boa, super tranquila e tal. Aí quando eu entrei na faculdade, lá na face, eu vi meus professores. E aí eles começaram a desejar sorte, abraçaram a gente e tal. Aí eu já fiquei super com peso na consciência, né? Falei, caramba, eu não estudei nada. E eles estão aí na expectativa achando que a gente vai passar. Então, eu falei assim, ao invés de fazer a prova assim na doida, só para conhecer como é a prova da OAB, eu vou tentar me concentrar bastante, fazer a prova com calma. Quem sabe, né, se eu conseguir a pontuação. São 80 questões e eu precisava de 40. E assim eu fiz a prova com muita calma. E quando eu saí da prova, eu falei pro Felipe, né, que se eu estudasse um pouquinho, eu passava na OAB, porque eu achei que a OAB era um bicho de 7 cabeças. E para minha surpresa, né, 6 horas da tarde, 7, assim, saiu o resultado e eu tirei 41 pontos. Precisava só de 40, tirei 41 e depois duas questões foram anuladas, eu fiquei com 43. E aí que veio a loucura, né? Passei na primeira fase, meu Deus, nunca eu esperava, não estudei nada. Diante de Deus, não estudei nada. Eu fui lá com a cara e a coragem, só com o que eu aprendi na faculdade. Beleza, aí segunda fase. E aí eu falei, agora eu preciso comprar um cursinho, preciso comprar um vadimeco específico, aquela correria. E aí eu escolhi o Renato Saraiva, né, que é o CERS, o cursinho que é online. E era pouco tempo, né, a diferença de uma prova para outra é menos de um mês, eu acho. Pelo menos na minha foi. E eu tinha muita coisa para estudar num curto intervalo de tempo. E eu trabalhava o dia inteiro, né? Trabalho o dia inteiro. Chegava em casa às 5 horas da tarde, aí eu lanchava alguma coisa e descansava. Né? Cada um estuda do jeito que é melhor para si. Aí eu descansava, dava até um soninho às vezes, aí eu acordava e estudava. Tipo, eu começava a estudar umas 8, 9 horas da noite e até de madrugada, até 2, até 3, dependendo do meu sono. Quando o meu sono começava a me consumir, aí eu parava, né? Real, assim, porque não adianta estudar com sono. Mas enfim, isso não é o mais importante. O mais importante, e eu acho que tudo que eu queria falar nesse vídeo é sobre o dia da prova da segunda fase. Tava tudo calculado, tudo planejadinho, tudo organizado, tudo lindo e maravilhoso, com as dicas do Felipe, o que eu deveria comer, como eu deveria fazer. A prova começava meio-dia e eu tinha que almoçar antes para não ficar com fome e tal. Beleza, a gente fez tudo certinho, tudo sob controle.
E aí o Felipe me deixou na face. Pra quem não sabe, o Felipe mora bem pertinho da face, né? Aí ele me deixou lá. E aí eu fui entrando, falando com os meus amigos da UNAMA, da FAP, cumprimentando todo mundo. Tava com tempo, né? E aí quando deu 11h30, eu fui entrando pra sala até que eu vi uma pessoa entregando o seu RG. E aí veio o desespero. Cadê meu documento? Eu simplesmente deixei dentro do carro do Felipe. E junto com o meu documento eu deixei meu celular. O meu celular eu deixei tudo dentro do carro. Gente, aí eu pedi o celular do meu amigo desesperado. Falei assim, deixa eu ligar pro meu namorado, por favor, deixa eu ligar pra ele que eu preciso do meu documento. Todo mundo já começou a se desesperar junto comigo. E aí eu comecei a ligar. Liguei pra este Felipe. Quem disse que ele atendia? Só em espera. Eu saí correndo igual uma desesperada pra ir na casa dele. Cheguei na casa dele, num prédio, né, lá na esquina, lá próximo. E aí eu falei, porteiro, Felipe tá aí? Ele disse, tá. Aí eu, ai, graças a Deus, né? Eu falei, liga pra lá, por favor, diz pra ele que eu quero falar com ele. Aí ele interfonou. Quem disse que o senhor Felipe atendia? Tinha ninguém na casa dele. Aí eu falei, abre aqui. Entrei, né? E quando eu entrei, fui direto pro elevador. E quando eu entrei no elevador, eu desabei. Eu comecei a chorar, gritar e clamar por Deus para encontrar o Felipe. E aí eu fui subindo aqueles milhares de andares. Quando eu cheguei no elevador, eu tocava a campainha igual uma desesperada. Ninguém. Cadê o Felipe? E eu sem celular. E a prova para começar. Isso já era 15 pro meio-dia, a prova começava meio-dia. Gente, foi desesperador, não desejo isso pra ninguém. E eu desci o elevador chorando. Falei assim, Deus, se for pra eu passar nessa prova, eu vou achar o Felipe. Mas se não for pra eu passar nessa prova, eu não vou encontrar ele e eu vou ficar conformada. Porque eu já vou saber que eu não ia passar mesmo. E desci chorando. E eu acho que o porteiro do prédio ficava me assistindo pela câmera. Eu tenho certeza que ele orou muito por mim. Porque depois eu soube que ele era da igreja e tal, uma pessoa assim, super de Deus. E aí eu tive a ideia de ir na garagem do prédio. Quando eu cheguei na garagem, eu escutei o barulho do carro do Felipe. Gente do céu, eu saí correndo igual uma desesperada. Acho que eu consigo lembrar do barulho do meu sapato. Fazer pá. Eu cheguei chorando. Já não tinha mais força. Eu esqueci meu documento. Gente, se eu tava desesperado, o Felipe se desesperou 500 milhões de vezes. Esse menino ficou pálido branco. Ele saiu correndo. Ele pegou minha bolsa, saiu correndo na minha frente. Eu já não tinha mais força pra correr. Porque faltava, 5 minutos pra fechar o portão. E ele corria, me puxava, me puxava. E eu entrei, consegui entrar na face. Faltando uns minutinhos para meio-dia. Chorando, desesperada. Imagina a estabilidade emocional dessa pessoa que vai fazer uma prova nesse estado, chorando. Mas enfim, Deus é tão maravilhoso que nesse 1 mês que eu fiquei estudando para a OAB, eu não consegui matar todo o conteúdo, mas a maioria das coisas que caíram na prova foram coisas que eu tinha estudado. E assim, muita ansiedade, eu engordei muito. Se hoje eu tô um pouquinho acima do meu peso, pouquinho não muito, né? Acima do meu peso foi por causa da OAB, porque eu com muita ansiedade eu comia, tanto estudando para a prova quanto esperando o resultado. Então eu dizia assim, eu vou comer porque eu só preciso passar nessa prova, depois eu emagreço, depois eu malho, depois sei lá. E aí eu me danava a comer igual uma desesperada, porque o meu foco era esse. Mas enfim, eu fiz aquela prova e quando eu saí daquela prova o Felipe estava tão desesperado que ele achava assim que ele era culpado, que ele tinha estragado com a minha prova, mas eu tava tranquila, né? Depois eu fiquei tranquila e eu fiquei aguardando o resultado com muita fé em Deus, porque se Deus tinha feito eu achar o Felipe naquela hora é porque eu tinha grandes esperanças de que eu fosse aprovada e eu fui, para honra, glória e louvor de Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória, porque foi Ele, não foi eu, foi Ele, porque eu estudei pouco, porque eu não estudei para a primeira fase,
porque eu estudei pouco para a segunda, porque ele me conduziu. Ele me conduziu porque ele fez eu achar o Felipe, porque deu tempo de entrar. Então isso é mais do que dicas para passar na OAB, é um testemunho mesmo que eu tinha vontade de dar, tinha vontade de falar para todo mundo, o que eu considero até como um milagre. Eu me emociono muito quando eu lembro disso, porque eu tenho certeza que Deus estava ali. Na hora que eu entrei naquele elevador, que eu falei para Deus que se eu achasse Felipe é porque ele já tinha planejado que eu ia passar naquela prova. E quando eu encontrei o Felipe, eu dizia: Deus, tenho certeza que é Deus. Quando eu passei, mais certeza ainda de que os planos dele para as nossas vidas são perfeitos. Às vezes a gente acha que não, mas Deus já desenhou tudo bonitinho, direitinho. E talvez eu tenha passado por tudo isso para vir aqui dar meu testemunho, falar para todo mundo o que aconteceu comigo. Então estudem, né? Obviamente, façam a sua parte, mas se Deus não estiver na frente, dificilmente pode dar certo os nossos planos, porque os planos deles devem ser os nossos e os nossos os deles, né? Se os nossos planos forem os planos de Deus, tá tudo certo. Se a gente colocar Deus na frente, Ele realiza nossos sonhos também. E é isso, gente. O vídeo ficou longo, mas eu precisava fazer esse resumo, né? Tentei resumir, mas é um testemunho. E grata por quem assistiu até aqui. Beijos.